pessoal, eu sou a Patrícia Guedert e esse é o meu canal Patrícia Guedert Crochê. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal e compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E hoje eu vou ensinar como fazer uma base redonda para você usar em seus trabalhos como suplá, base de bolsas, tapete. E olha que base linda, com fechamento invisível, perfeita. E o melhor de tudo, descomplicada e super prático de fazer. E aí, bora crochetar? Então, vem comigo! Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio de barbante 8 na cor jeans. A outra peça, eu utilizei o fio de barbante 8 também na cor amarelo ocre, tá? Mas você pode utilizar o fio de barbante 6 ou barroco, tá bom? Aqui, ó, pro fio 8, né, pro barbante 8, eu vou utilizar a agulha 4 milímetros, tá? Caso você queira usar o fio 6, procure uma agulha mais recomendada, que seria a agulha 3,5 milímetros, tá bom? Eu vou começar essa peça pelo anel mágico. Aqui eu vou posicionar os meus 2 dedos, vou colocar o fio por cima e vou segurar com o polegar. A parte do fio mais curta fica para frente e a parte do fio que vem do rolo fica para trás. Pego o fio que vem do rolo, enrolo nos 2 dedos, cruzando. Seguro novamente com o polegar, viro a minha mão, pego a agulha, passo com o ganchinho da agulha por baixo dessa primeira alcinha aqui. E puxo com o ganchinho da agulha essa outra alcinha aqui, ó. E essa outra alcinha, ela vai passar por baixo da primeira, assim. Puxo aqui pra cima. Agora, eu vou tirar os 2 dedos de dentro do anel mágico e vou posicionar a minha mão da forma que eu faço o crochê. Ó, o anel mágico e o fio mais curto vão ficar aqui pra frente. E o fio que vem do rolo fica pra trás, tá? Então, aqui eu posiciono a minha mão e vou fazer uma correntinha para deixar esse anel mágico seguro. Então, aqui eu já fiz uma correntinha. Agora, eu vou colocar a agulha dentro do anel mágico, laço, puxo o fio aqui para cima e vou fazer um ponto baixo, dou uma puxadinha aqui, ó. Faço aqui um ponto baixo e uma correntinha. Esse ponto baixo, essa correntinha, é o equivalente à altura de um ponto alto. Agora, eu vou laçar a agulha, coloco a agulha dentro do anel mágico, ó. Eu vou trabalhar por baixo desses 2 fios aqui, tá? Então, coloco a agulha dentro do anel mágico, laço, puxo o fio aqui pra cima. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, laço, puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Ficando com 2 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por mais 2 alcinhas. Aqui eu tenho um ponto alto, tá? Então, ó, dentro desse anel mágico eu vou fazer um total de 15 pontos altos. Aqui eu já tenho 2, contando com um ponto baixo e a correntinha em cima, tá? Então, laço a agulha, coloco a agulha dentro do anel mágico, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço aqui o 3º ponto alto. Gente, não repare que tem alguém roncando e é o meu cachorro, tá? Não é uma pessoa. Laço a agulha, coloco a agulha dentro do anel mágico e vou fazer aqui o 4º ponto alto. E eu vou fazendo assim até ter o total de 15 pontos altos, tá? Feito aqui os 15 pontos altos, contando com esse ponto baixo e essa correntinha em cima que eu fiz no início, tá? Como eu falei, esse ponto baixo, essa correntinha equivale a um ponto. Agora, eu vou puxar esse fio menor, tá? Para fechar o anel mágico. Ó. Não precisa fechar totalmente, pode deixar um buraquinho aqui, tá? Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo nessa correntinha que eu fiz em cima do ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, tá o ponto baixo que eu fiz de início, a correntinha em cima, coloco a agulha no meio dessas 2 alcinhas da correntinha, laço, puxo o fio e esse fio, ó, vai passar por dentro dessa alcinha que está na agulha, fazendo aqui um ponto baixíssimo. E aqui, então, eu finalizo a primeira carreira e com um total de 15 pontos altos.
Agora eu vou para a segunda carreira. Vou puxar essa alcinha que está na agulha. No próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, pela parte de trás, eu coloco a agulha, ó, por baixo das duas alcinhas do ponto de base. Pego essa alcinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás, assim. Aqui eu ajusto essa alcinha, ela não pode ficar muito pequena, nem muito grande, tá? Caso você dê uma puxada assim e fique meio repuxado, é só dar uma ajustadinha, tá? Agora, ó, a partir dessa carreira, nós vamos trabalhar colocando a agulha, ó, por baixo dessa alcinha de cima de cada ponto de base, tá? Cada ponto de base, ó, ele tem duas alcinhas aqui em cima, ó, o próximo ponto de base, duas alcinhas, só que nós vamos trabalhar colocando a agulha por baixo dessa alcinha de cima, tá? Que vai ficar um efeito bem bonito aqui na frente, tá bom? E nós vamos trabalhar dessa forma por todo o trabalho, tá? Então, aqui, ó, nesse ponto de base que eu acabei de puxar essa alcinha que está na agulha para trás, eu coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha, porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. E faço aqui, opa, escapou um fiozinho, e faço aqui uma correntinha. Aqui eu tenho o ponto de início, e ele equivale à altura de um ponto alto, tá? Agora, eu laço a agulha, e nessa carreira, eu vou fazer 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo da alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima e faço aqui um ponto alto. Laço a agulha e no mesmo ponto de base, faço aqui o segundo ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Ó, no mesmo ponto de base, eu fiz 2 pontos altos, tá? Laço a agulha e no próximo ponto de base, vou fazer mais 2 pontos altos. Opa. Então, essa carreira, ela vai ser todinha assim, 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Esse ponto aqui, ó, de início, ele não vai ficar sozinho, tá? No final, eu vou juntar outro ponto aqui, juntinho com ele, vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, laço a agulha e no próximo ponto de base, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui eu fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base, laço a agulha e no próximo ponto de base, colocando a agulha, ó, por baixo da alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima, aqui eu faço um ponto alto, laço a agulha e no mesmo ponto de base vou fazer outro ponto alto. Então, aqui também eu fiquei com 2 pontos altos. Agora, ó, eu vou puxar aqui para poder mostrar melhor para vocês. Agora, eu vou fazer outro ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto, né? Que meu primeiro ponto eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, que é o equivalente a um ponto alto. Deixa eu mostrar aqui bem para vocês, ó. Aqui tá o ponto baixo, ó. As duas perninhas do ponto baixo é um Vzinho, né? Eu vou colocar a agulha, ó, bem nessa alcinha aqui do ladinho, ó. Ó, aqui é o Vzinho do ponto baixo e aqui é essa alcinha aqui, tá? Então, é aqui que eu vou colocar a agulha para fazer o ponto alto, para ficar um fechamento bem bonitinho, tá? Então, volto aqui, ó, coloco a agulha na alcinha, ó, ajusto aqui, laço a agulha e agora, ó, coloco bem aqui nessa alcinha, ó, bem do ladinho do ponto baixo, tá? Puxo aqui para cima e faço o ponto alto. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo na correntinha que ficou em cima do ponto baixo. Então, no meio dessas duas alcinhas, coloco a agulha, laço,
puxo o fio aqui pra cima, ó, e vai passar esse fio, vai passar por dentro dessa alcinha que está na agulha. Finalizando aqui, então, a segunda carreira e com um total de 30 pontos altos. Agora, eu vou para a terceira carreira. Vou puxar essa alcinha que está na agulha. No próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, pela parte de trás, eu coloco a agulha. Pego essa alcinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás, assim. Agora, ó, eu ajusto um pouco, né? Puxando o fio, ajusto um pouco essa alcinha que está na agulha. Esse tamanho aqui tá bom, tá? Caso puxe muito, como eu já falei, né? Você depois só dá uma puxadinha assim que já ajeita, tá? Então, ó, nesse ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, eu acabei de puxar essa alcinha que está na agulha para trás, né? Então, coloco a agulha, ó, por baixo dessa alcinha de cima, tá? Laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha, que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, e faço aqui o ponto baixo e uma correntinha que aqui é o equivalente a um ponto. Nessa terceira carreira, eu vou fazer um ponto alto sozinho no próximo ponto de base. No ponto de base seguinte, eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No ponto de base seguinte, eu vou fazer um ponto alto sozinho, tá? E depois eu faço o aumento, tá bom? Aqui eu vou começar com um ponto sozinho, tá? Que é o ponto de início. Só que no final eu vou juntar mais outro ponto aqui com ele e aí vai ficar 2 pontos altos, tá? Então, sempre depois do primeiro ponto, que é o ponto de início, eu vou começar pelos pontos sozinhos, tá? Então, laço a agulha no próximo ponto de base, faço um ponto alto sozinho. Laço a agulha no próximo ponto de base, eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Opa, escapou um fiozinho aqui. 2. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu laço a agulha e no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto alto sozinho. Laço a agulha e no próximo ponto de base vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço a agulha no próximo ponto de base vou fazer um ponto alto sozinho. Laço a agulha no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira, tá? Então, aqui eu fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base, no próximo vai ser um ponto alto sozinho, tá bom? Depois, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim eu vou fazendo até finalizar essa carreira. Finalizando a terceira carreira, aqui eu acabei de fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, laço a agulha e no próximo ponto de base faço um ponto alto sozinho. E agora, ó, eu vou fazer outro ponto alto para juntar com esse primeiro ponto aqui para ficar 2 pontos altos, tá? Então, ó, aqui tem as duas perninhas, dá para ver, né? Que ele é um Vzinho, é o ponto baixo, né? Tem as duas perninhas, duas alcinhas aqui, tem essa outra alcinha aqui, ó. É bem essa alcinha aqui que eu vou colocar a agulha por baixo, tá? Então, eu laço a agulha e vou colocar a agulha, ó, por baixo dessa alcinha e vou fazer um ponto alto, tá? Assim. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo nessa correntinha que ficou em cima do ponto baixo, tá? Então, coloco no meio das duas alcinhas, laço, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo aqui. Olha como vai ficando perfeito o fechamento, tá lindo, né? E aqui, então, eu finalizo a terceira carreira e com um total de 45 pontos altos. Agora, eu vou para a quarta carreira. Vou puxar essa alcinha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, pela parte de trás, ó. Coloco a agulha, pego essa alcinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. Ajusto aqui a alcinha, né? Não pode ficar tão solta também, né?
E nesse ponto de base, essas duas alcinhas aqui, eu acabei de puxar, ó, essa outra alcinha, né, por baixo dessas duas alcinhas do ponto de base. E agora eu vou colocar a agulha por baixo dessa alcinha de cima. Laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha, que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, e faço aqui a correntinha, e aqui é o equivalente a um ponto alto. Então, esse aqui é o ponto de início. Sempre que eu for iniciar, eu vou deixar ele sozinho, tá? Para no final eu juntar outro ponto alto aqui juntinho com ele, aí vai ficar dois pontos altos no mesmo ponto de base, tá? A partir desse primeiro ponto, eu já começo os pontos altos sozinhos, tá? Então, se na carreira anterior eu fiz um ponto alto sozinho, um aumento, um ponto alto sozinho, um aumento, que um aumento é dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, nessa carreira, eu vou começar com dois pontos altos sozinhos e depois eu vou fazer um aumento, que é dois pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, eu laço a agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto sozinho. Laço a agulha, no ponto de base seguinte, faço outro ponto alto sozinho. Laço a agulha, agora eu vou fazer o aumento, que no próximo ponto de base eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, no próximo ponto de base, faço aqui dois pontos altos. Um, dois. No mesmo ponto de base. Agora, eu laço a agulha e vou fazer dois pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço aqui o segundo ponto alto. Agora, eu vou laçar a agulha e no próximo ponto de base, vou fazer aqui dois pontos altos, no mesmo ponto de base. Então, essa carreira eu vou fazer ela todinha assim, tá? Dois pontos altos sozinhos. Opa! Fez uma enlaçada aqui. Lacei a agulha no próximo ponto de base, faço um ponto alto sozinho. No próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto sozinho. E laço a agulha e no próximo ponto de base eu vou fazer o aumento, que é dois pontos altos no mesmo ponto de base. Vou laçar a agulha e agora eu vou fazer dois pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois vou fazer o aumento, que é dois pontos altos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. E eu volto aqui para mostrar como finalizar, tá bom? Finalizando a quarta carreira, aqui eu fiz dois pontos altos no mesmo ponto de base, então agora eu vou laçar a agulha e vou fazer dois pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto sozinho. Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço outro ponto alto sozinho. Então, aqui eu fiquei com dois pontos altos sozinhos, né? Um sobre cada ponto de base. Agora, eu laço a agulha e vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto. Não esquecendo que aqui é um ponto baixo, uma correntinha em cima, e eu tenho que colocar a agulha embaixo dessa alcinha aqui, ó, tá? Que está do ladinho, ó, desse Vzinho aqui, que é o ponto baixo, né? Ele está do ladinho aqui, ó, dessa perninha aqui, ó, bem aqui. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo nessa correntinha que ficou em cima do ponto baixo. No meio dessas duas alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo aqui. E aqui, então, eu finalizo a quarta carreira e com um total de 60 pontos altos. Então, pessoal, a cada carreira tem um aumento de 15 pontos, tá? Então, aqui eu iniciei com 15 pontos altos, na segunda carreira foi para 30 pontos altos, na terceira carreira foi para 45 pontos altos e na quarta carreira foi para 60 pontos altos, tá? E a próxima carreira eu vou ficar com 75 pontos altos, porque eu vou aumentar mais 15 pontos, né? Então, agora eu vou para a quinta carreira, vou puxar essa alcinha que está na agulha, no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas do ponto de base, pela parte de trás, coloco a agulha, pego essa alcinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás. E vou colocar a agulha nessa alcinha de cima, né?
Então, essas duas alcinhas aqui, eu acabei de puxar essa alcinha que está na agulha para trás. Então, nessa alcinha de cima, eu coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha, que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Opa, vou ajustar aqui e sai um fiozinho do lugar. E aqui eu faço um ponto baixo e uma correntinha. Então, sempre que eu for iniciar a carreira, eu vou iniciar dessa forma, com um ponto baixo e uma correntinha, tá? Esse aqui é o ponto inicial, tá bom? E agora, ó, nós vamos continuar a regrinha, tá? Então, aqui, ó, na terceira carreira eu fiz um ponto alto sozinho e 2 juntos. Um ponto alto sozinho e 2 juntos. Na quarta carreira eu fiz 2 pontos altos sozinhos, não esquecendo, um sobre cada ponto de base. E depois eu fiz 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, tá? Na quinta carreira eu vou fazer 3 pontos altos sozinhos e depois 2 juntos. Na sexta carreira, eu vou fazer 4 pontos altos sozinhos e depois 2 juntos. Na sétima carreira, eu vou fazer 5 pontos altos sozinhos e depois 2 juntos. E na oitava carreira, eu vou fazer 6 pontos altos sozinhos. Um sobre cada ponto de base e depois eu vou fazer 2 juntos, tá? Que é 2 no mesmo ponto de base, tá bom? Então, esse aqui, ó, é o ponto de início. Lembrando que depois desse ponto inicial, é que eu vou fazer os pontos altos sozinhos, tá? E esses pontos altos sozinhos é um sobre cada ponto de base. Esse ponto aqui, ó, de início, eu não conto ele como um ponto sozinho, tá? Porque no final da carreira, eu vou fazer outro ponto aqui, um ponto alto juntinho com ele, e vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? E eu vou fazer as próximas carreiras até alcançar a oitava carreira, que vai ser 6 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois 2 juntos. E assim eu vou fazendo por toda a carreira, tá? Então, eu volto aqui quando eu finalizar a oitava carreira. Aqui eu finalizei a oitava carreira com 6 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois eu fiz 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base, tá? E olha o fechamento como ficou lindo, maravilhoso, né? Ficou demais. Então, eu vou parar a minha base por aqui, porque na próxima aula eu vou fazer uma linda bolsa com essa base. Então, você já pode adiantar a sua base neste mesmo tamanho aqui, faça até a oitava carreira, que vai ser com 6 pontos altos sozinhos e 2 juntos, tá? E nessa oitava carreira eu fiquei com um total de 120 pontos altos, tá? Então, eu vou deixar assim, ó, nessa agulha aqui já colocada aqui nessa alcinha, tá? Não vou finalizar aqui, tá? Porque depois eu vou dar continuidade à bolsa, tá? E agora eu vou mostrar como fazer o arremate aqui, no anel mágico. Aqui, ó, eu vou colocar o fio na agulha de tapeçaria. Essa partezinha aqui é do avesso, tá? E aqui, ó, eu vou passar a agulha com o fio por baixo das alcinhas dos pontos, tá? Passar mais por algumas alcinhas e mais outros pontos aqui. Agora, eu pulo uma alcinha e volto nos pontos que eu passei. Uma viradinha aqui. Pulo uma alcinha e volto nos mesmos pontos que eu passei, tá? Agora, já tá bem arrematadinho. E agora é só cortar. Aqui já está pronto o arremate, vamos virar a peça e vamos medir a base. Ó, a base ficou com 25 centímetros de diâmetro, tá? Mas o fundo da bolsa vai ficar um pouquinho maior, mas não vai ter mais aumentos de pontos.
Essa medida depende da tensão do ponto de cada um. Quem tem pontos mais soltos, a base vai ficar maior. Quem tem os pontos mais apertados, a base vai ficar menor. Caso você utilize o barbante 6 e agulha 3,5 milímetros, a base vai ficar um pouco menor. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa base, desse fechamento da videoaula. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.